Olá, boa noite, sejam todas e todos bem-vindos aqui no canal Somos Espiritismo do Instagram para a nossa live de quarta-feira. Vamos receber aqui o nosso amigo Amaro Brito, ele que vai conversar conosco sobre a vida no mundo espiritual. Oi Isabel, muito obrigado pela presença. Madissa, muito obrigado pela presença. E o Amaro Brito está aqui conosco. Já vamos chamar ele logo para dividir a telinha. Vou convidar ele aqui para entrar logo com a gente. Aqui. Boa noite, Amaro. Boa noite, Ed. Boa noite a todos. Muito bom te receber aqui, viu? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para nós fazermos essa live. Vamos falar sobre a vida no mundo espiritual. Muito obrigado, Vamos viu? sim. Eu é que agradeço, amigo, por, por essa oportunidade de ser útil, né, de servir a essa doutrina. Muito obrigado por essa oportunidade. Para a gente começar bem, Amaro, vamos começar fazendo já aquela prece, por favor. Você pode fazer a oração para a gente, por gentileza? Vamos sim. Deixa eu só organizar aqui minha câmera aqui para ela ficar no enquadrando aqui legal. Pronto, acho que agora tá bom. Vamos sim. Beleza. Então, como todo trabalho espírita, né, a gente começa e encerra com uma prece, né? E deveria ser assim em todos os trabalhos, em todos os atos que a gente faz na nossa vida, né? Começar Verdade. assim que iniciar o dia, uma prece. Ao encerrar o dia, também uma prece, né? Sempre uma prece é uma forma de agradecimento. Então vamos agradecer por esse momento aqui em forma de prece, né? Vamos elevar os nossos pensamentos, pensar em Deus, pensar no amor e vamos orar. Amado Mestre Jesus, amigo de todas as horas, gratidão imensa por nos proporcionar momentos como esse, que nos permite aprender e que nos permite também levar a tua mensagem a todos aqueles que nos escutam. Agradecemos a toda a equipe espiritual presente, que nos auxilia em ambos os lados, a todos aqueles que estão conectados aqui, aos nossos mentores e aos nossos amigos, que são incansáveis em nos ajudar. Que possamos, Mestre, através dessa mensagem, nos melhorar e proporcionar melhoras a outros irmãos. E dessa forma, nos aproximar mais de ti. E que a tua paz permaneça sempre conosco. Que assim seja. Assim seja. Muito obrigado. Amaro, eu quero mandar aqui um grande abraço para a Cris Spring, que está aqui com a gente, para o IT6, em entrou. É Letícia, Letícia. Ah, Letícia, isso. Obrigado, viu? O psicólogo Valterça, muito obrigado pela presença. A Wanda Duarte está aqui conosco, a Vandinha. Patrícia, muito obrigado. Patrícia Duarte, Patrícia Rodrigues. O Willer Monteiro está aqui também com a gente. A Rafaela, Emerson, muito obrigado. Viu? Divulgando Espiritismo, que é o Hélio, um grande amigo nosso. A Maidissa também está aqui, muito obrigada. A Isabel Melenchon, muito obrigado, viu, pela presença de todos vocês. Letícia, ela escreveu aqui, obrigado, viu? Então, Amaro, vamos começar essa live falando um pouco de você. Vamos conhecer melhor você, assim. Eu sei que tem muitas pessoas que conhecem, outras não conhecem tanto, mas me diga, como é que você se tornou espírita? Como é que aconteceu isso aí? Olha, logicamente a gente vem de uma família católica, né? Mas aquela família católica que não era de ir para a igreja tal, né? Mas como todos aqui perguntam qual é a sua religião, então o pessoal diz católico, né? Mesmo não indo na igreja, mesmo não participando da religião, né? Mas em um determinado momento eu comecei a frequentar a igreja católica, né? Ia com frequência e aí já fiz amizade lá com o padre, né? E aí eu já tinha minha cadeira cativa, né? O padre gostava muito que eu fizesse essas leituras na missa, né? Porque ele
dizia que eu tinha um timbre de voz que as pessoas compreendiam, né? E eu sempre estava lá na leitura, né, nos domingos, sempre que tinha uma missa especial, ele mandava um convite para eu fazer a leitura e era sempre assim, né? Mas eu, desde pequeno, que eu tenho um contato com a doutrina espírita, né? Desde pequeno que eu tenho contato com os espíritos, porque na minha família, né, sempre teve médios, né? Mas nós não frequentávamos centro espírita, apesar dessas mediunidades, né? Se praticava mediunidade dentro do lar, no seio familiar. Olha que interessante, né? Então, desde de criança, eu já participava dessas reuniões no lar, não é? E eu conversava com os espíritos porque eu era criança e vinha espíritos de criança. Olha, atraía os espíritos de crianças que vinham por minha causa, não é? E esses espíritos conversavam lá. E o que é mais interessante, Ed, é que Hum, ninguém precisava me dizer que aquilo era um espírito. Eu já tinha esse conhecimento inato em mim, né? Desde criança. Eu sabia que eu não estava conversando ali com aquela pessoa que eu conhecia, convivia diariamente. Eu estava conversando com outra pessoa, através daquela pessoa, né? Mesmo sendo criança, eu já tinha essa ideia, né? Então fui crescendo nesse universo do espírito, né? Mesmo frequentando uma igreja católica, eu sempre lendo, né? Buscando a leitura, o conhecimento espiritual, né? Muitas coisas eu não concordava, né? Porque não me satisfazia, né? Aquilo que a igreja passava para mim não me satisfazia, né? Então eu ia buscar na doutrina espírita, nas leituras espíritas, né? Estudei em colégios de padres, né? Desde cedo também, e quando eu tinha, assim, eu acho que uns 12 ou 13 anos, eu disse para mim mesmo, eu vou ler a Bíblia, né? E aí comecei a ler na Bíblia, e aí as dúvidas foram acontecendo, né? E a primeira dúvida foi que quando Caim matou Abel, ele saiu do paraíso, né? E aí constituiu família. E eu disse, não entendi agora. E esse povo estava onde? Se eles eram os primeiros, né? Então fui perguntar ao padre. Eu fui perguntar ao padre, e aí o padre veio me dar uma explicação que não me satisfez de jeito nenhum, né? Eu não fiquei satisfeito. Então, só a doutrina espírita mesmo, a partir. Então, o livro dos Espíritos foi de uma importância fundamental para que todas as dúvidas que eu tinha sobre vida, existência, fosse solucionado. E a partir daí, busquei na leitura espírita, né, o conhecimento que me conduzisse, né, que me guiasse por essa existência, né? Então, a doutrina espírita chega, né, como grande farol na minha vida, né? E eu imagino que acontece com as outras pessoas da mesma forma, né? Então, o rompimento com a Igreja Católica também não foi fácil, né? Porque eu já era uma pessoa integrada ali, né? E de repente surge um grupo de pessoas aqui na minha cidade e fundam um centro espírita, né? E uma dessas pessoas, né, uma vez me viu lendo o livro Paulo e Estevão. Apesar de ser católico, eu estava lendo o livro Paulo e Estevão, né? E essa pessoa que era espírita, quando me viu lendo aquele livro, né, aí disse, olha, é muito interessante esse livro, já li e tal. Aí comentou comigo, né? Então, essa pessoa foi uma das que fundaram esse centro espírita, né? Ela se lembrou, né, de mim e mandou o convite para a inauguração do centro espírita, né? E aí eu fui na inauguração e nunca mais deixei de ir, né, ao centro espírita, né? Foi ali acabou o meu estágio na Igreja Católica, né? Porque depois eu vim ter conhecimentos que eu já venho há muitas encarnações inserido dentro da Igreja Católica, não é? Eu já tinha visto isso nas minhas visões noturnas, né? Quando a gente sai do corpo. E depois veio a confirmação, né? Já tinha várias encarnações na Igreja Católica e faltava um tempinho para completar o meu estágio e eu terminei nessa encarnação, né? Aí agora
nós estamos nessa doutrina maravilhosa, né? Nessa doutrina que esclarece, nessa doutrina que foi o verdadeiro farol a iluminar o meu caminho. É esse caminho que eu tenho que trilhar aqui no planeta Terra, nessa existência, né? Tem sido de muito valor para mim, né? Muito esclarecedor. Abriu portas e estamos aí, né? Trabalhando, né? Buscando através do trabalho espírita, né? Nos melhorar como espírito, né? Porque essa é a nossa intenção, né? Sair daqui melhor do que a gente chegou, né? E a doutrina espírita é essa alavanca que impulsiona o espírito a alçar voos maiores em busca da sua evolução, do seu crescimento espiritual, né? Então, Com certeza. né? Pode falar. Sua trajetória é muito parecida com a minha. Eu também, quando era criança, tinha manifestações mediúnicas na casa da minha avó e aquela velha história. Eu também falava com espírito manifestado lá no médium, né? Sem ninguém me dizer. Também eu tive esse momento aí que eu fui tentar entender a Bíblia, aí tinha Caim e Abel, um matou o outro, aí só tinha um homem e uma mulher, que era Adão e Eva, e já estavam já com a idade bem longeva. E aí, então acabou a raça humana, acabou naquele momento. E aí, quer dizer, perguntei para padre, pastor, ninguém sabia me responder. Então ficou aquela coisa, né? Então, não tem religião. Aí, mais tarde, veio o Espiritismo explicando que tinha, na verdade, uma raça chamada raça adâmica. Não era uma pessoa, era uma raça que entrou em guerra com outras e começou tal. Aí, quer dizer, você vê no livro Gênese, isso é muito bem explicado. Eu acho, assim, fantástico isso. Mas, Amaro, eu quero mandar aqui um abraço aqui, ó, a Júlia, Juliana Ruggeri entrou, está aqui com a gente, a Adriana Souza está aqui com a gente, a Vivi Diniz, a Letícia começou a seguir a gente aqui do canal Somos Espiritismo. Obrigado, viu? Quem quiser seguir, fica à vontade. Seguir o Brito Amaro também, @Brito Amaro também, fica à vontade. Rodrigo Albuquerque Lima está aqui com a gente, né? A Xanda já tinha falado, a Wanda, né? Quer dizer, a Wanda Duarte, nossa grande amiga, está aqui conosco. A Xanda Tenório também, Eliane Silva, muito obrigado, viu? Cici Nascimento, obrigado, viu, pela presença. Neyton CBA, muito obrigado, viu? Enfim, são muitos amigos aí, pessoas muito queridas que estão aqui conosco. E acabou de entrar o Neudson Penha, está aqui com a gente, e o AF Guimarães também. Muito obrigado pela presença. Olha só, a gente vai falar sobre a vida no mundo espiritual. A nossa vida aqui se encerra com um fenômeno, né, do desencarne ou morte, né, como alguns falam, né? A morte, ela está ligada a um conceito biológico, ou seja, é quando o corpo físico cessa a vitalidade. Aí, então, a morte a gente atribui à matéria. Já o espírito, que não é matéria, ele não sofre com a morte. Ele tem aqueles abalos, né, porque está saindo de uma condição e entrando em outra. Então, aí acontece, na verdade, é o abandono do corpo físico, ou seja, o desencarne. Aí sim, a gente está falando de espírito, que é o que sobrevive à matéria, ou seja, a matéria morre, mas o espírito continua. Aí o espírito volta para a vida no mundo espiritual. Essa vida no mundo espiritual, a gente sabe que ela é muito diversa. Tem colônias, tem erraticidade, tem inclusive o famoso e temido umbral, que todo mundo pensa que é o inferno dos espíritas. Quer dizer, o inferno mudou de nome, agora é umbral. Quer dizer, fica aquela coisa assim, né? Mas poucos, né, entendem bem o que é isso, né? Umbral, né? E, claro, todo mundo pensa que só existe o nosso lar, que é o céu dos espíritos. Não, o nosso lar é uma colônia só. O que você fala, meu amigo, da vida no mundo espiritual? Olha, a vida no mundo espiritual é a nossa verdadeira vida, né? A nossa vida aqui na Terra, ela é transitória. As nossas experiências no corpo físico são transitórias. Então, a gente vem aqui para aprender e possibilitar que o nosso espírito possa crescer na escala da evolução espiritual, né? Então, por isso que é necessário que o espírito retorne em sucessivas existências para a cada existência poder crescer, poder evoluir, né? Então, aqui na Terra é a grande escola, onde nós estamos aprendendo, né? Onde nós estamos espiando, né? E estamos corrigindo os nossos erros do passado, né? Porque, olha, quando a gente começa a compreender
o nosso Criador, não é? A grandeza dessa bondade, dessa misericórdia divina, né? A gente começa a entender que a reencarnação é um grande presente para o espírito, né? Então, a gente já desencarnou tantas vezes, né? Já morremos tantas vezes, ainda não conseguimos nos adaptar a essa ideia, a aceitar essa ideia de uma forma natural, né? Lamentavelmente, eu costumo dizer assim, né? Quando a gente está no plano espiritual, a gente não quer reencarnar. Se a gente pudesse, ficaria só lá. E quando a gente está aqui na Terra, a gente não quer voltar para lá. Veja que coisa, né? Então, realmente, eu trabalho em reuniões mediúnicas, né? E aí eu vejo, às vezes, a gente recebe uma leva de espíritos que estão prestes a reencarnar, em processo reencarnatório. E nenhum quer voltar para a Terra, porque sabe o perigo que vai passar aqui, né? Olha, nós estamos num planeta de provas e expiações, né? E mesmo para um espírito preparado, estar reencarnar num planeta de provas e expiação não é fácil. Você vai, o planeta, a própria atmosfera vai lhe convidar ao erro, vai lhe dar uma rasteira. Você precisa ser forte para sobreviver e não aceitar esses convites, né? Então, os espíritos sabem que não é fácil vencer aqui na Terra, né? E quando estão lá no plano espiritual, eles não querem reencarnar. Então, muitos dizem, olha, eu estou tão bem aqui, estou trabalhando, para que eu voltar para ir para a Terra? Para que eu vou sofrer, eu vou errar novamente, eu vou cometer os mesmos erros. Aqui eu não cometo esses erros, né? Mas só que é necessário, meu amigo. O espírito precisa retornar a carne, ao corpo físico, para essa experiência, para o aprendizado, né? Então, é aqui que nós vamos ter a possibilidade de corrigir os nossos erros do passado, né? É aqui que nós vamos ter a possibilidade de nos melhorar como espírito e cada vez mais ir crescendo, né? Então, cada encarnação, o espírito evolui. Ele nunca regride, né? Todos nós já sabemos disso. Então, ele nunca vai regredir, está sempre evoluindo, né? E aí, quando você vive uma existência, chega um momento, aí é como uma amiga nossa diz aqui, olha, todos nós temos prazo de validade aqui, né? Então, chegou a hora, extinguiu o prazo de validade, nós retornamos ao plano espiritual, né? E isso é uma coisa natural. Sabe por quê? Porque todas as noites nós retornamos ao plano espiritual. Todas as noites nós fazemos essa viagem, né? Não como o espírito ainda desencarnado, né? Ligado ainda ao corpo. Mas nós temos experiências todas as noites. Algumas vezes libera essas experiências para que a gente se lembre, né? É interessante que a semana passada eu tive uma dessas experiências e quando eu despertei, eu me lembrei de todos os detalhes, né, dessa experiência, né? Porque quando a gente retorna ao corpo para uma experiência física, nós deixamos lá no plano espiritual amigos e inimigos, né? Porque durante as várias existências, nós já cometemos vários erros, né, em relação a outras pessoas, né? E então, é natural, gente. A gente está reencarnando num planeta de provas e expiação, porque nós temos muita coisa a corrigir, né? E essas correções, geralmente, está ligada a erros cometidos com outras criaturas, né? E algumas dessas pessoas não conseguem nos perdoar. Carrega um ódio ainda em nós, né? E fica nos procurando. Quando nos encontra aqui encarnado, aí é um Deus nos acuda, viu? Se você não for preparado, aí começa um processo obsessivo, né? E aí muita gente vai passar dificuldades se não tiver um certo preparo, né? Então, eu encontrei a semana passada, em uma dessas minhas andanças noturnas fora do corpo, né? Um desses inimigos do passado, né? E eu me lembro muito bem, estava na frente de um prédio lá e alguém me pede para eu pegar algo, né? E eu entrei dentro desse prédio e fui, né? Chegando numa sala para pegar aquele objeto, né? E aí a porta se fecha sozinha. E eu escuto uma voz dizer assim, olha,
agora somos só nós dois. Veja aí, né? Veja aí que coisa interessante, né? Eu não conseguia ver a criatura, né? Mas sentia a presença dele, né? E aí começou, né? Aquela agonia, né? E ele começou, e essa agonia é transmitida para o corpo físico, né? E aí minha esposa que estava ao meu lado, né? Aí ela já sabe que de vez em quando esse processo acontece, aí me acorda na hora, né? Aí eu retorno, né? Só que nessa experiência eu vim com um pensamento diferenciado. Disse, olha, eu não quero mais retornar, né? E quando eu tiver esses encontros, eu quero resolver com essas criaturas, tá entendendo? Então eu fiz uma prece toda noite antes, agora eu estou pedindo, olha, se eu encontrar alguém, eu peço ao meu guia espiritual, meu anjo da guarda, né, esteja comigo, me ajude, mas eu quero conversar com essas criaturas. Eu não quero fugir mais da raia, não. Eu não quero deixar para depois, né? Eu quero conversar com eles, né? Eu quero resolver essas pendências, né? Então, Pois é. quer falar, Érico? Fica à vontade. Não, não, continua aí, eu estou gostando da história. É porque me lembrou o caso Então, Segismundo, lá de André Luiz, mas tudo bem. olha, para todos aqueles que não são espíritas que estiverem aqui na live, né, se quiser conhecer o mundo espiritual, tem a série de André Luiz, né, que é um verdadeiro, você vai viajar, né, nessas séries, começa pelo mais conhecido, que é o livro Nosso Lar, né, e você vai poder entender melhor, né, o que é a vida no mundo espiritual, como ela se desenvolve, né? Então, para algumas pessoas, vai achar que você morreu, acabou, né? Para outros, você é, vai achar que vai ficar lá no descanso eterno, sem fazer nada, né? Aquele verdadeiro tédio, né? Porque quem trabalha não pode ficar descansando eternamente, né? E olha que Jesus disse assim, meu pai trabalha sempre, né? E eu também. E aí, como é? Se Deus trabalha sempre, Jesus trabalha sempre, por que é que nós, ainda criaturas, na nossa condição, vai querer estar de férias descansando eternamente? Não pode, gente. O trabalho ele é feito para nós. Então, é a nossa grande oportunidade, é o trabalho, né? E com, assim, você tem que entender que lá, quando você chega no plano espiritual, né? Você não vai se cansar mais, né? À medida que você vai se adaptando, então você não vai sentir mais vontade de dormir, você não vai ter mais a fadiga, não é, no corpo, você não vai sentir esse cansaço, não é? Então você vai estar sempre disposto, né? Então a gente vai ter que utilizar esse momento para o trabalho construtivo. Então o trabalho ele se manifesta em todo o universo, né? Então o universo inteiro está trabalhando. Nós não podemos parar, né? Então depois dessa existência, ao retornar ao plano espiritual, nós vamos nos encontrar, dependendo da maneira que como nós vivemos aqui no planeta Terra, nós vamos nos encontrar com uma determinada situação que vai estar relacionado com a nossa forma de viver, né? Então, se eu fazia o bem aqui na Terra, eu vou continuar fazendo o bem lá no plano espiritual. Se eu era uma pessoa que tinha inveja, sentimentos inferiores, do mesmo jeito eu vou continuar lá no plano espiritual. Porque algumas pessoas acham, né, que ao desencarnar, o espírito se torna um super-herói, né? Não é. Você vai estar na mesma condição, meu amigo, na mesma condição, né? Olha, nem volitar você vai. Você vai, dependendo do seu grau de evolução, você não vai volitar, né? Pois Porque é. eu já vi espíritos dizer, ó, já faz muito tempo que eu estou aqui, ainda não consegui volitar, tá entendendo? Então, vai depender do seu grau de evolução, né? Do seu despreendimento material, né? Então, uma coisa que todos nós temos que fazer aqui é despreender materialmente, né? Eu estou vendo o violão ali, eu vou contar a história do violão, né? Eu ganhei um violão da minha avó, né? Mas nunca aprendi a tocar violão, né? Eu botava algumas notas lá, mas assim, dizer que toca, não toca, né? Mas eu tenho esse violão até hoje, o maior ciúme do mundo, né? Desse violão, né? Já faz
fazem mais de 40 anos que eu tenho esse violão, um de George, né? Aí, o que acontece, né, que ele estava numa capa e quando eu abri para fazer uma limpeza nele, eu percebi que uns bichinhos estavam comendo o violão, né? Aí eu disse, mas rapaz, aí eu botei logo, fiz um tratamento na madeira, né? Mas eles já tinham feito um pequeno estrago lá. Aí eu disse, olha, bem, eu tenha tanto cuidado, né? Tanto cuidado, tanto ciúme, e olha aí ele já querendo desaparecer, né? Então é assim, né? A gente tem que se desprender de todos os bens materiais, né? Isso é de suma importância para que a gente tenha um retorno tranquilo ao plano espiritual. Se De desprender fato. até das pessoas que a gente acha que são nossas. A minha esposa não é minha esposa, viu? É essa companheira que está ao meu lado, né? Os meus filhos não são meus filhos, né? Entenda tudo isso, né? E André Luiz vai ver isso, vai vivenciar essa experiência, né? Porque quando o André Luiz retorna ao plano espiritual, né? Que ele é recolhido, passa aquela grande dificuldade inicial, e aí ele é recolhido para a colônia Nosso Lar, né? E ele diz sempre, olha, saudade da minha esposa, dos meus filhos, quero ir, quero visitar, né? E o pessoal dizia, olha, ainda não é tempo, né? Aguarda, né? E aí chega o grande momento, né? E André Luiz vai, né? Chega lá, ele vem acompanhado, mas deixa ele lá sozinho, né? É uma experiência individual para ele. E quando ele chega, adentra o seu lar, né? Primeira coisa que ele vê, né? Algumas mudanças aconteceram lá, né? E ao adentrar no quarto, o que é que ele vê, né? Um homem está deitado na cama dele, né? Que é o novo esposo da esposa dele, né, que ele tinha deixado aqui na Terra. Ela tinha casado novamente. E aí o que é que acontece, né? André Luiz não estava preparado para aquele momento, né? E aí ele sente aquele sentimento de ciúme, né? Aquele sentimento de raiva, né? E é transportado na mesma hora para essas regiões umbralinas, né? E depois ele entra em equilíbrio novamente, né? E consegue voltar, Ele né? consegue Ele trabalhar compreende. essas É, emoções nele, né? isso, É isso. muito, Ele é muito compreende, né? Ele isso. compreende o momento. Exatamente. Isso fica bem evidente no filme, mas também no livro. Acho que no livro tem mais detalhes, né, Brito? Com certeza. O livro sempre tem mais detalhes, né, Ed? É, Sempre. deixa eu só falar aqui o comentário da Letícia. Quando você falou que viu o prédio, entrou, e só estava assim, agora sou eu e você. Ela falou assim, ó, corajoso. Ela falou, ó, corajoso. Eu jamais ia dormir de novo, ia tomar café para sempre. É um comentário que ela fez. E tem o nosso irmão aqui, o Jailson Costa, 2004, ele comentou aqui, ó, o quanto a doutrina espírita nos esclarece, passamos a ter consciência de quem somos, realmente, o que realmente nós somos. A gente não pode cair nessa ilusão da matéria que nós somos esse corpo esse corpo de carne aqui, né? Ó, o Neilton CBA também, o Brito, comentou aqui, ó, no centro espírita ninguém fica desempregado. Tem trabalho para todo mundo. É um estágio para quando desencarnarmos, né? Exatamente, perfeitamente. Opa, tem mais comentário aqui da Letícia, ó. Brito. É certo que se o espírito, no momento de renascer aqui na Terra, desiste no último minuto e com isso acontece de o bebê nascer morto pela desistência do espírito em reencarnar? É, às vezes sim, às vezes não. Que a espiritualidade ela tem uma certa agilidade também, né? Ela sente que o espírito vai querer vacilar, não é verdade, Brito? Isso mesmo. Existe a possibilidade de você desistir, né? Você já está nesse processo reencarnatório e aí o espírito desiste. Existe essa possibilidade, né? Então, como já tinha sido destinado para aquele corpo, outro espírito não pode assumir aquele corpo, né? Então, às vezes acontece essa possibilidade da criança nascer sem Isso. vida, né? Brito, e tem uma pergunta aqui da Xanda. Ela colocou aqui, ó, ao desencarnar todos ficam adormecidos? Olha só, na minha opinião, depende. Tem espíritos que devido ao desencarne, pode ser um desencarne muito violento, ele fica tendo aquele looping na cabeça dele. Aquela cena acontecendo, por exemplo, um atropelamento, um acidente de avião,
ou até mesmo um suicídio, fica aquele looping na cabeça do espírito. Ele fica vendo aquela cena acontecer de novo, vai acontecendo, até chegar um momento em que ele pode ser socorrido, depende, né, porque cada caso é um caso, não existe uma receita de bolo para tudo isso aí. Aí, em alguns casos, a coisa é tão grave que o espírito ele projeta em si o que está acontecendo com o corpo físico. Então, se o corpo físico foi dilacerado no acidente, o perispírito também fica dilacerado. Então, assim, os espíritos irmãos, vendo essa situação, o que eles fazem? Eles até colocam esse espírito em um coma, uma espécie de coma induzido, então ele entra em coma e fica naquela situação até ser resgatado. O André Luiz aconteceu isso com ele. Ele desencarnou assim também de uma forma, entre aspas, mas muita aspas mesmo, acidental, porque ele já era doente, mas ele não quis mudar o estilo de vida dele. Aí ele sentiu mal, passou mal, foi socorrido no hospital e desencarnou. Aí em nosso lar ele acorda numa câmara de regeneração. Então, assim, ele estava adormecido. Agora tem aqueles espíritos não, que desencarnam assim igual, sei lá, não sei se eu poderia falar isso, mas assim, desencarna igual passarinho, né? Chega no mundo espiritual todo, assim, numa boa, tranquilo, já, assim, já pronto para trabalhar, inclusive, sabe? Assim, já tem esses que são realmente... O Chico Xavier, eu tenho certeza que ele chegou lá no mundo espiritual, ele já foi logo caçando o que fazer. E outros, né, espíritos assim também, não é verdade, Brito? É verdade. Olha, veja bem, essa questão de você desencarnar e ficar dormindo, isso aí não é geral, né? Não podemos generalizar de maneira alguma. Um acidente, quando é muito violento, o espírito ele é expulso do corpo. Ele praticamente é expulso do corpo. Já vi, por exemplo, relatos de alguém que desencarnou de acidente de avião, que eles foram expulsos do corpo e ficaram normais, não teve nada de adormecer, né? E ele conta, né? Que ficou vendo o avião ali todo destroçado e de repente começa a chegar aquelas pessoas que ele disse que não sabe de onde vieram, né, a princípio, né? E aí é quando ele percebe alguns familiares que tinham desencarnado, né, que vieram ao encontro dele, né? Então, geralmente, quando é de acidente violento, né, o espírito é praticamente expulso do corpo, né? Se você acredita que ao desencarnar você vai dormir, então muita gente acontece isso, né? Eu já atendi espíritos que ele disse que estava em uma região, né, em um local onde estava milhares, né, de espíritos dormindo, esperando, né, um determinado sinal aí para se acordarem, porque desencarnaram e viveram a vida achando que ia ser desse jeito, tá entendendo? Então, esse espírito vem e diz, olha, não estou aguentando mais esperar. Tá entendendo? Eu não aguento, já estou há muito tempo lá deitado e não acontece nada. E eu não quero mais ficar ali, não quero mais ficar, né? Então, veja... Inclusive, Brito, você falou da série, né, André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, que são os 13 livros de André Luiz. Tem um deles que André Luiz relata que ele estava até com um mentor dele lá no mundo espiritual, Alexandre e outros. Eles foram para uma certa colônia, um certo lugar, que havia várias múmias. O nome que ele usou foi esse, múmias. Eram espíritos que estavam deitados em leitos, e assim, eram inúmeros mesmo. Aí eles se reuniram e começaram a orar. E a oração foi assim, uma coisa tão forte, mas tão vibrante, tão boa, que desceram pétalas de rosas do céu. E ele não sabe de onde veio essas pétalas de rosas. E ia caindo sobre eles e caindo sobre os espíritos lá deitados, lá, as múmias, né, como ele mesmo diz. Aí dois levantaram, acordaram assustados e saíram correndo. Saíram assim assustados mesmo, sem saber. Então existem aquelas pessoas que, devido à fé que professam, acreditam que vai haver o arrebatamento por Jesus, ou seja, vai ficar adormecido até Jesus chegar e fazer o arrebatamento e assim caminhar todo mundo para o céu. Olha só, não estou dizendo que isso é errado, que a gente não deve acreditar nisso, não estou falando isso. Estou apenas dizendo que esse arrebatamento até acontece, mas não é bem Jesus não, mas sim os enviados de Jesus para aqueles que merecem. Mas assim, é igual o Brito falou aí, se você acredita que você vai dormir, vai ficar... É bem capaz que isso aconteça mesmo, porque você faz uma programação mental, você mesmo.
Agora sim, a gente também pode pensar assim, que quando eu desencarnar, eu quero já ter condições de me melhorar rápido para seguir a vida, porque a evolução espiritual acontece também no mundo espiritual, não é só aqui encarnado, não. Aqui a evolução acontece com muito mais efetividade, mas lá também acontece, não é verdade, Brito? Isso mesmo. Um dos casos bem interessantes que eu li, né, foi o desencarne de Caibá Schutel, né? E foi um espírita lá de São Paulo, né, da cidade de Matão, e deixou. Tem até a editora Clarim, não é? Então, ele ao desencarnar, não é? Ele desencarnou consciente, né? E chega no plano espiritual, né? Aí perguntou: quanto tempo faz que eu desencarnei, né? Aí os espíritos dizem para ele: você desencarnou hoje mesmo, faz pouco tempo. Aí ele disse: então quer dizer que meu velório está acontecendo lá na Terra? Aí os espíritos disseram: sim. Aí disse: então eu quero voltar, que eu não quero perder isso por nada, né? Eu acreditei nisso e eu quero voltar para assistir o meu velório, né? E aí ele foi atendido, né? Os espíritos vieram com ele assistiu o próprio velório, né? E depois retornou para a Terra. Hoje Caibá ele é dirigente, é governador de uma colônia espiritual, né? Chamada Alvorada Nova, fica na região de Brasília. Então é isso. Nós vamos projetar, né, aquilo que nós vivenciamos durante toda a nossa existência, né? Então, se uma determinada religião você acredita em tudo que ela diz e ela diz que você vai dormir, vai ficar ali dormindo esperando, por exemplo, uma trombeta tocar, né, um momento desse, é isso que vai acontecer, meu amigo. Você vai passar por isso aí. Até que um dia você vai ter consciência e vai dizer, olha, como esse nosso irmão disse, eu não quero mais esperar. Não quero mais esperar. Já estou cansado, tá entendendo? Então, Cansa, esperar cansa. é o despertar, né? Até acontecer o despertar, né? Então, o plano espiritual, né? Ele é a nossa verdadeira casa, né? Mas é também transitório para o espírito errante, né? Para o espírito que ainda tem o que corrigir, o espírito que tem ainda de aprender, né? Porque você vai passar momentos lá no plano espiritual, mas se preparar para outra encarnação. Então, esse são períodos, né? Períodos que vão ficar entre uma encarnação e outra, né? Então, logicamente que se quando você passa um determinado momento, você vai chegando à sua consciência, né? E você vai saber, né, que você vai reencarnar, e você vai saber que você vai ter que passar por aquelas experiências, né? Às vezes experiências de dores, às vezes experiências de muita. Veja o caso da mãe de André Luiz, né? A mãe de André Luiz, quando ele se encontra, ele pergunta pelo pai, né? Cadê e papai, né? Aí o que é que ela diz? Tá lá com as duas amantes, né? Tá lá na região, né, umbralina. Tá sozinho? Não, tá com as duas amantes dele. E depois o que é que a mãe diz? Veja que coisa, gente. Veja que lição Essa parte é pra gente, bonita. né? Veja que lição pra gente. Eu vou retornar. Mas a senhora vai retornar? Vou receber seu pai novamente. Vai receber como um filho? Não. Vai ser meu esposo novamente. E as amantes? Vai ser minhas filhas. Minha gente, olha que lição para todos nós, né? Porque aqui, Para romper esse laço meio. Laço não, esse nó cego aí, né, que existe entre ele e elas. Porque imagina só, ele vai criá-las como filhas, né? Então ele vai trabalhar essas emoções com relação a elas. Olha, não, realmente assim, é por isso que o Rossando Clinge fala, né? Que realmente no mundo espiritual a mulher sempre sobe e o homem só desce, né? Olha o André Luiz, olha a mãe dele, olha. A gente vai vendo aí, né? Brito, agora veja. deixa eu Pois não, pois não. mandar um abraço aqui para quem chegou. A Cristiane está aqui com a gente, muito obrigado. A Martinha Marques está aqui conosco. Tem uma pessoa que está sumida, a gente fez uma campanha buscando por ela, é a Betânia Paiva. Olha, ela apareceu aqui, olha só a Mário Brito mesmo para fazer a Betânia aparecer, gente. Olha que maravilha. O Jailson Costa está aqui também com a gente. Muito obrigado pela presença. A Zilda Santiago, muito obrigado. A Zilda, ela escreveu aqui o seguinte, o Brito, ó, todos sofrem uma certa perturbação ao desencarnar pela mudança. Essa perturbação será maior ou menor, dependendo do conhecimento, né, grau de evolução e tudo mais.
E, Brito, Isso, a gente tem uma pergunta aqui também, da Estela Justi. Ela falou assim, ó, boa noite. Pessoas que passam muitos dias em coma percebem a sua morte? E tem outra pergunta também da PQ Jobim. Como funciona o bônus hora referido em nosso lar? Então, primeiramente, assim, a pessoa que está em coma, ela percebe a morte e depois o bônus hora. Você quer veja, responder? na questão do coma, né? Cada caso é um caso, né? Isso. Então, já vi pessoas que ficaram dias em coma e ao retornar disseram, olha, não vi nada, não sei de nada. Para mim foi um período que eu não sei do que aconteceu nada, né? Para mim não existiu nada. E já vi outros que relatam tudo o que aconteceu, né? Relatam tudo o que aconteceu. Eu tinha um amigo que ele teve um problema, né? Um AVC, e aí ficou anos em coma. Foram anos em coma, né? E eu acho que foram 8 ou 9 anos em coma que ele ficou, né? E em uma reunião mediúnica, veja bem, ele não tinha desencarnado ainda. Em uma reunião mediúnica, esse espírito veio conversar comigo e veio me perguntar assim, ele disse, Amaro, me responda uma coisa. Eu morri, eu quero que você me responda. Eu morri e ele não tinha morrido ainda, né? Ele ainda estava em coma, né? Aí eu expliquei a situação dele, qual era, né? Mas ele não retornou desse coma, depois ele realmente desencarnou, né? E aí ele dizia que via tudo lá no hospital, tá entendendo? Ficava lá andando por dentro do hospital e tudo ele via o que acontecia, tá entendendo? E o grande problema para esses espíritos é na hora que ele tem que retornar ao corpo, né? Ele não quer nem mais retornar àquele corpo, já sem o corpo já, e no caso dele, o corpo foi diminuindo de tamanho, tá entendendo? De tanto tempo que tá já com feridas, né? Então, para ele é um sacrifício voltar, quando tem que voltar para um corpo desse, né? Então, nesse caso, alguns se lembram, outros não lembram de nada, né? Tem os chamados EQMs, a experiência de quase morte, e é relacionado ao coma, né? Por isso que nós espíritas, nós nos posicionamos, né, contra a eutanásia, porque a eutanásia, o espírito ainda está ligado ao corpo e ele está passando por certas sensações que vão ser como se fosse um capital evolutivo espiritual para ele. Então, aquele derradeiro momento, vamos dizer assim, aquele suspiro final, que às vezes pode ser muito grande, o espírito ele está ainda sentindo aquelas sensações e ele pode se arrepender de certas atitudes ruins que ele teve aqui na Terra. Então, ele pode evoluir. Então, a gente tem que ter muito cuidado com eutanásia, ortotanásia e outros nomes que a ciência vier a inaugurar por aí, não é verdade? Isso mesmo. A outra pergunta, como foi, É do bônus hora. do bônus vídeos, né? Olha, PQ essa Jobim, questão como funciona os bônus horas referido em nosso lar? veja, tudo. Pense no merecimento. Pense no merecimento, né? Então, cada um de nós, por exemplo, vai duas pessoas para uma casa espírita, todas duas com os mesmos problemas, fazer um tratamento espiritual. E não são espíritas, vamos dizer assim, essas pessoas não são espíritas. Aí, geralmente, essas pessoas já tentaram de tudo, né? E a casa espírita é o último recurso. Aí vão para lá, né? Uma consegue, a outra não consegue. Por que isso acontece? Merecimento. Tá entendendo? Então, o bônus horas é isso, né? Então, veja, né? Que quando aquela senhora, né, vai para aquela entrevista reclamar lá em nosso lar, né? Aí o entrevistador pergunta, o que foi que você fez aqui? Você já fez alguma coisa aqui? Nada. Então, não mereceu nada. Viu que ela estava zerada lá de bônus horas. Por quê? Ela não empregou o tempo dela lá para nada, né? Para fazer nenhum benefício, nenhum tipo de trabalho, né? Então, não tinha merecimento para nada, né? Não podia fazer nenhum pedido, né? Então, pense no bônus horas da seguinte maneira, merecimento. Então, quanto mais bem você faz, quanto mais você trabalha no bem, você tem mais merecimento, né? Então, veja uma coisa. Eu disse assim no início aqui,
nós temos prazo de validade aqui, né? Certo, todos nós temos. Numa programação reencarnatória, então, nós viemos aqui para passar X anos, né? Vamos dizer que eu vim para passar 80, 90 ou 100 anos. Cada um tem um tempo, outros 20, 30, 40 anos, né? Então, de acordo com a necessidade do espírito. Mas, vamos supor, né? Eu estou aqui, eu tenho hoje 60 anos, né? Minha programação seria para eu desencarnar com 60 anos. Aí os espíritos olham e dizem, olha, Amaro está fazendo um bom trabalho lá, né? Lá. Vamos deixar ele mais um tempinho, porque está sendo útil, né? Então você pode, né, pelo seu merecimento, você pode estender seu tempo aqui na Terra. Isso tem acontecido com muitos espíritos. Eles chamam isso de moratória espiritual, né? O Chico Xavier dizem que ele recebeu 8 ou mais moratórias, eu não sei, né? Foram várias moratórias que ele teve. Por quê? Pelo trabalho que ele desenvolvia aqui, né? Trabalho voltado ao bem, construtivo, né? Então, foram várias moratórias que o Chico recebeu. Foi Pois é, ficando olha aqui. só. Tem gente que investe em bolsa de valores, né, em ações, tem gente que quer já investir em criptomoedas, né, Bitcoin, Ethereum. Gente, investe em bônus horas. Essa moeda aí, ela realmente é que vai te dar riqueza, viu? E bônus horas, como é que a gente consegue? Assim, é o que o Brito acabou de falar aí. É caridade, trabalho no bem, é você fazer essas coisas aí. Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Então, tem o Bitcoin, é o Bitcoin. Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Isso aí realmente é que vai garantir uma vida interessante no mundo espiritual. E realmente é verdade isso aí. A gente tem um planejamento de ficar mais ou menos tantos anos encarnado. Só que se você estiver performando bem, o que é performar no bem? É trabalhar, fazer o bem, a caridade está se evoluindo e ajudando outros a evoluírem também. Aí você ganha uma moratória, você vai ficando mais por quê? Porque você está fazendo a coisa certa. Ao contrário, também acontece. O espírito era para viver até tantos anos, só que ele está indo tão mal mesmo, só está se complicando, que aí chega a espiritualidade e fala assim, não, gente, vamos interromper isso aí para esse espírito não se comprometer mais, porque ele tem ainda uma missão ou uma, né, para passar no futuro. Então eles vamos e interrompe. Isso é cada caso é um caso. A gente não pode achar que isso é receita de bolo, pessoal, pelo amor de Deus. Eu queria É. pedir para todos que estão aqui conosco, quem não segue ainda, segue Brito.amaro, que é esse grande amigo que eu tenho aqui, que a pandemia me trouxe, está aqui. E quem puder também, segue Somos _ Espiritismo aqui no Instagram, viu? Segue, por gentileza. Brito, e a Patrícia LB, ela perguntou aqui, ó. Um amigo desencarnou há 2 meses. Ele pode já ter vindo visitar os entes queridos aqui na Terra? Eu acho difícil. O que você acha, Brito? Olha, não é uma coisa natural. Veja bem, né? A gente vê lá no livro Céu e Inferno, né, que Allan Kardec ele fez algumas evocações de espírito que desencarnou. Então ele fez evocações de espírito que desencarnou naquele dia, estava acontecendo um velório e aquele espírito veio. Tinha até combinado, né, antes, né? Olha, quando eu desencarnar, me evoque que eu quero ver se eu venho, né? Então, existe essa possibilidade? Existe, mas não é uma possibilidade que acontece com muita facilidade, né? É muito difícil isso, né? Então, retornar na condição de espírito desencarnado à Terra para visitar seus familiares, então exige uma preparação, né? Olha, 2 meses é muito pouco ainda, não é? Às vezes o espírito ainda está naquele estado de perturbação, não sabe nem se desencarnou, porque a grande maioria das pessoas que desencarnam hoje no planeta Terra não sabem que desencarnou. Sabe por quê, gente? Porque não tem esse conhecimento do plano espiritual, né? Não se preocupam, não querem nem ouvir o nome morte, não é? Então acha que se chamar o nome morte, isso vai atrair a morte. Então não se preparam para esse momento. E quando ele acontece, não percebem que aconteceu. Desencarnam e não percebem que desencarnou. E outro fator também, né, é que algumas pessoas desencarnam e não saem da Terra. Isso aí também é uma realidade, né? Por quê? Muito ligado à matéria, muito ligado às coisas materiais. Então não conseguem sair da Terra. Então eu já vi relatos de espíritos que, ao desencarnar, né,
quando chegaram de volta aqui na Terra, eles falaram, uma das coisas que eu mais me admirei foi a quantidade de espíritos andando pelas ruas da cidade, né? Muitas vezes maiores do que de encarnados, né? A quantidade de espíritos é muito grande. Então, desencarnam, não conseguem sair da Terra, porque estão presos à matéria, não percebem nem sequer que desencarnaram. Já atendi vários espíritos nessa condição, né? E você vai dizer que eles encarnou? Não acreditam, né? Olha, não me venha com essa história, porque já me disseram como eu desencarnei. Olha, estou respirando, eu estou lhe vendo, meu coração está batendo aqui, eu sinto meu coração bater, né? Eu sinto fome. Como é que eu desencarnei? Né? Como? Eu sinto frio, sinto calor. Né? Aí é quando a gente tem que utilizar umas certas estratégias. Né? Aí eu pergunto onde ele está. Você está onde, meu irmão? Ele disse, olha, eu estou aqui numa sala. Tem muita gente aí? Tem, muita gente aqui, né? Você conhece alguém que está aí nessa sala, né? Aí ele olha assim, né? Ele disse, olha, não conheço não. Agora tem umas pessoas parecidas, né? Com que eu conheci, que eu conheço, que eu conheci, né? Mas essas pessoas já morreram. Não pode ser ele não, que já morreram, né? São parecidas. Aí eu disse, você tem um aí que você possa identificar, como seria o nome desse que você sabe? Aí ele disse, olha, é fulano de tal. Eu disse, chame aí por esse nome para ver se ele atende. Aí quando ele chama, o espírito vem conversar com ele. Aí ele fica dizendo, oxe, você não morreu, eu fui para o seu enterro, como é que você está aqui? Tá entendendo? Aí é quando a ficha começa a cair, né? A ficha dessa criatura começa a cair. Então, olha, gente, é tão igual lá, né? É tão igual lá que pouquíssimos vão perceber que desencarnaram. São muito poucos, né, que vão perceber, né? Então, por isso que a gente tem que se preparar para esse momento, né? Por isso, entender o que é a vida física e o que é a vida no plano espiritual, né? Ter essa consciência que você vai retornar não, e se preparar para esse momento, né? É muito importante, não é? Muito importante para todos nós, né? Mais algum comentário por aí, Éder? É, é, Bom, a Mônica Pilon, né, acabou de entrar. O Jair está falando que daqui a pouco estaremos em nossa irmã Elizabeth, Pérolas do Evangelho, né? Elizabeth Sigrist, muito legal esse trabalho dela. A Martinha está aqui com a gente, muito obrigado, Martinha. Edileuza, é, a Fabir G. Cunha está aqui com a gente também, muito obrigado. Não, acho que realmente eram só esses comentários mesmo. Eu queria de novo pedir para quem está aqui conosco, quem não segue ainda, segue, @brito.amaro, que é esse nosso amigo que está aqui. E quem puder, siga, Somos _ Espiritismo aqui no Instagram. E nós temos também no YouTube, o canal Somos Espiritismo lá no YouTube. Todo domingo, 11 horas da manhã, tem vídeo novo. Brito, infelizmente o nosso tempo está se esvaindo, está Já, acabando, infelizmente, pois é. A nossa live foi tão fluida, foi tão boa, as pessoas participaram bastante, mas assim, eu vou pedir para você tecer suas considerações finais, por favor. Ô, gente, olha, o mundo espiritual chegou para a gente não pelos espíritos encarnados, não pelos homens que estão aqui na Terra, mas foi trazido pelos próprios espíritos, que trouxeram todas as informações para nós aqui. Isso foi um grande presente, é um grande presente para todos nós, né? Então, não foram os homens encarnados que descobriram, né, essa possibilidade, né? Mas os próprios habitantes desse mundo que vieram trazer essas informações. Então, vamos aprender. Eles trouxeram, vamos pegar essas informações e vamos estudá-las, vamos praticá-las, vamos trazer para a nossa vida e vamos nos preparar para esse retorno que é uma coisa natural, gente. É uma coisa muito natural na nossa vida. Isso já aconteceu centenas, milhares de vezes conosco, né? E a gente tem que encarar isso agora com naturalidade. Uma vez que a gente teve essa possibilidade de encontrar essa doutrina que é esclarecedora, que veio trazer tantas informações para a gente, então não vamos abrir mão dessas informações, vamos estudar e praticá-la, para que a gente, quando chegar esse momento, possamos retornar bem ao plano espiritual, né?
Então, agradecer a todos que estão aqui conosco, né? Foi muito bom. Tenha muita gente conhecida minha aí, não é? Muito obrigado pela presença de todos, né? É sempre bom essa interação, né? Esse foi o grande presente no momento de dor, de sofrimento, no momento de dificuldades que a humanidade passou. Nos foi dado essa possibilidade de interação, né? De conhecer novas pessoas, de aprender, né? De estudar, de estar aqui interagindo. Isso foi o grande presente que foi dado, né? Então, veja, né? Se fecha uma porta, mas se abre uma janela. Sempre dessa forma, né? Nada está perdido e não vamos perder a nossa fé nem a nossa esperança. Que dias Perfeito. melhores virão para essa humanidade. Só depende de nós. Seremos nós que iremos construir esses dias melhores. Então vamos fazer com que isso aconteça a cada dia, a cada momento, a cada instante da nossa vida, para que a gente possa deixar uma semente boa plantada aqui nesse planeta Terra, para que a vida, a gente ao retornar dizer assim, olha, valeu a pena essa existência, porque a gente já vem perdendo tantas existências, já temos voltado tantas vezes como fracassado, mas agora não. Agora é o momento de mudar essa possibilidade e voltar e dizer, como Jesus disse, né? Um dia a gente possa dizer assim, olha, eu venci a vida, né? E nós precisamos vencer a vida. Então vamos Isso, maravilha. que isso aconteça. E para que novos dias, bons dias, possam vir cheio de esperança para essa humanidade. Muito obrigado a todos. Perfeito. É a gente que agradece. Eu quero finalizar com essa fala aqui da Letícia, muito bonita. Olha só o que ela falou. Me lembro de uma vez que o Amaro me perguntou o que eu andava fazendo de bom e eu respondi nada. Me sinto uma inútil. Aí ele me disse: ninguém é inútil. Até quando você rega uma simples planta, você está sendo útil. Olha só que interessante, gente. Não tem coisa melhor para a gente finalizar a live do que esse ensinamento que esse cara maravilhoso aqui passou para essa nossa amiga aqui, que agora está com a gente, está junto aí, a Letícia. Olha que. Que Eu fiquei bom, emocionado agora, fiquei emocionado. Poxa, que bom. muito legal, viu, Amaro? Muito obrigado, viu? Eu agradeço a todas e todos que estão conosco. Infelizmente, a gente já está finalizando a live. Quem não segue ainda, siga. @amaro.brito. Não é Brito, né? Como é que é? Brito.amaro. É, Brito.amaro. E também siga, por favor, @somos, underline, aquela linhazinha por baixo, underline espiritismo. A gente está presente no Instagram, nós temos também lá no YouTube, Somos Underline Espiritismo, e temos uma página no Facebook também, canal Somos Espiritismo. Então, chega lá com a gente. Essa live vai ficar gravada no vídeos aqui do Instagram e depois vai ser migrada para o YouTube. Para quem quiser assistir, reassistir, fica à vontade. E agora, Amaro, eu vou convidar você, a todas e todos que estão aqui conosco, vendo aqui essa live, e quem estiver vendo a gravação também, que se sentir à vontade, fechar os olhos, respirar lenta e profundamente, e assim agradecer ao nosso Pai pela vida, pela oportunidade de estarmos fazendo o que estamos fazendo, vivendo, evoluindo, crescendo, aprendendo, às vezes aprendendo da maneira certa, aprendendo às vezes pelos exemplos, mas sempre aprendendo. Agradecer pela oportunidade dessa live, agradecer aos bons amigos do mundo espiritual que estiveram conosco, protegendo para que essa live acontecesse em tranquilidade. E assim, pedir para que nós possamos ter forças para continuarmos, para enfrentarmos as nossas dificuldades, entendendo que tudo é aprendizado, que a verdadeira vida é a vida do Espírito, mas que nós não nos enganemos, que nós tenhamos foco nessa vida para que nós possamos crescer e evoluir. Muito obrigado, que assim seja. Eu queria convidar todos para que sexta-feira, viu, Amaro? Inclusive você, sexta-feira agora, 19h30, tem uma live especial, que é uma live que foi programada há muito tempo atrás, quando a gente ia fazer na sexta-feira, que é com o Renato Prieto, o ator, né? O nosso eterno André Luiz, lá do filme Nosso Lar. Ele estava com uma peça teatral chamada assim, A Vida Continua e a Morte é uma Piada. Então ele vai falar para nós sobre essa peça teatral e outras coisas mais. O Renato Prieto, assim, ele é uma pessoa muito interessante, ele é muito aberto, então pode fazer perguntas à vontade que a gente vai responder, principalmente ele, tá certo? Sexta-feira, 19h30, aqui no Instagram do Somos Espiritismo. Tá Amaro, bom. muito obrigado, viu, por você ter Eu queria, aceitado esse eu queria convite e estar só aqui conosco.
Só queria dizer também que no sábado eu estarei às 20h30 com a Elizabeth Sigrist, né? Nós estaremos lá, estará eu e minha esposa, nós vamos fazer uma live lá falando sobre a parábola do semeador. Então, quem quiser, sábado, Ah, às 20h30, nós estaremos com é o Pérolas Pérolas do do Evangelho. Evangelho. Isso, beleza. Ô, Giovana, você acabou de chegar, mas a gente está finalizando a live. Ela vai ficar gravada no vídeos do canal Somos Espiritismo do Instagram e depois vai ser migrada para o YouTube, tá bom? Então, ó, tchau, muito obrigado a todas e todos, viu? Valeu, Brito. Obrigado. Obrigado, velho. Obrigado. Um forte abraço. Tchau. Tchau. Márcia, a gente acabou de finalizar a live, viu, Márcia? Desculpa, vou encerrar. Beijo para você, minha querida. Tchau. Tchau, Adélia.